Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu ShimaCast. Não é um podcast, não é um videocast, é um ShimaCast, como uma boa gaúcha que sou. O tema hoje do ShimaCast é regressão, tá? Eu vou trazer aqui, baseado nas perguntas que as pessoas vão deixando lá na minha caixinha do Instagram, tá? E também numas dúvidas geral, tá? Gente, regressão é um tema tão amplo quanto espiritualidade. Os dois estão num páreo incrível, tá? Existe muito mito, muito tabu, muito preconceito ainda, tá? Então eu vou trazer aqui respostas das dúvidas e também as minhas próprias experiências referente a isso, tá? Espero que vocês gostem. Eu sou Michele Ternos, terapeuta integrativa, para quem não me conhece ainda. Trabalho com diversas ferramentas que vão desde nível espiritual até gestacional, quando estava lá na barriga da mamãe, tá? E as questões inconsciente e espirituais também, acho que eu já falei, né? Tô aqui repetindo. Então, pego e englobo o ser em todos os aspectos. E um dos aspectos que eu sou apaixonada é exatamente esse, o nosso inconsciente, tá? Já foi provado, já vem se falando isso muito tempo, pessoal, entra nessas questões de inconsciente, desde o início do século passado, de 1900 e pouco, e até antes, né? Freud tentou explicar bastante a esse respeito, Jung também. Então, não é de agora que se fala, né? Mas ainda existem hoje, em 2022, novembro de 2022 que a gente está hoje, muito preconceito, gente, muito tabu em relação a isso que não cabe mais a gente ter, tá? Medo. Ai, já pensou se eu fico presa lá no lugar, se eu fico presa na memória, se eu fico nisso, se eu fico aquilo. Gente, eu não fico presa, né? E olha que eu acesso memórias dos outros, né? Com a regressão canalizada. A regressão canalizada funciona assim. Eu deito e acesso tudo o que a pessoa viveu e que esteja interferindo, tá? Claro que os mentores da pessoa auxiliam nesse processo. Anjo da guarda, seja como você conhece, tá? Eu sinto as dores, eu choro, eu faço as minhas caras e bocas, né? Quem assiste fala que eu faço caras e mudo as expressões em cada existência da pessoa, né? Apesar de eu canalizar, quem tem o resultado é a pessoa, tá? É você mesmo que pediu a canalização. Lá no meu Instagram, eu tenho vídeos, depoimentos de pessoas que fizeram a regressão assim. E um dos casos muito interessantes é de um senhor de Cuiabá, que ele me pediu a regressão e ele não falou, né? Para que era, não trouxe nenhuma causa que ele queria saber, deixou em aberta, né? Então, apareceu na regressão dele uma existência onde ele morreu num deserto com aproximadamente 19 anos e a carne dele, pessoal, secou, tá? Pensem assim a nível secar, assim, encolher. Não apodreceu como seria em lugares mais úmidos, né? E ele estava tão ligado a essa consciência, com frases vibrando. Quando eu ganho, eu perco. Quando eu ganho, eu perco. E com questões físicas. A mão dele, hoje, nessa vida, não abria assim e não fechava assim. Tinha dores horríveis. E a medicina não conseguia explicar, tá? Então, depois de ter feito a regressão, de ter sido acessado essa questão do inconsciente dele, ele consegue fazer assim com a mão, consegue fazer assim com a mão, coisa que ele antes não conseguia.
Sem contar outros desafios físicos dele que melhoraram, tá? Um deles até era a questão de tomar 8 ou 9 litros de água por dia. Gente, isso é muito, né? E aí suava horrores também. Estava totalmente conectado e vibrando lá no inconsciente dele essa existência em questão, tá? Ah, quer dizer que eu vou fazer uma regressão e vou resolver minha vida? Não. Tu vai resolver um aspecto da tua vida, um aspecto do teu emocional, um aspecto, né? Claro, às vezes é mais de um. E nem ele, numa regressão, resolveu a questão de mão, outras dores corporais que ele tinha, questão de suor, né? Questões nesse sentido. Mas nós somos como uma cebola, gente. Então, quando a gente tira uma camada, tem o quê? Outra camada embaixo. Então, quanto mais tu vai investigar o teu inconsciente, mais você vai se liberando e se libertando de questões, tá? Eu sou um exemplo disso. Eu fiz a minha primeira regressão com um psicólogo que atende em Novo Hamburgo, que trabalha com regressão. Foi maravilhoso, maravilhoso. Porque eu era uma pessoa que eu era muito condicionada, né? Submissa, digamos assim, é a palavra mais certa. Eu era submissa, eu tinha uma submissão em relação a uma pessoa. E na regressão, eu entendi por quê. Porque eu era escrava naquela vida, tá? A pessoa era dona e eu estava condicionada naquilo ali. E ainda para ajudar naquela existência, eu fugi e acabei sendo morta. Então, qual era a mensagem que tinha por trás? Não tem para onde correr, só obedece, né? Só faz o que, entendeu? Então, depois daquela regressão foi que eu comecei a cada vez mais melhorar e trazer a minha essência. E foi então quando eu fui atrás da formação. Durante a formação, a gente faz muita regressão também. A gente faz nos colegas, né? E a gente faz também, os colegas fazem na gente e a gente acessa. Foi quando eu conheci essa possibilidade de fazer a regressão canalizada, que é a que eu faço. Claro que no começo desse trabalho, gente, o meu racional brigou muito. Muito mesmo, né? Porque eu pensava, poxa, quanto meu tem nesse processo, né? Eu tô inventando isso, eu tô criando as histórias, o que é que tá acontecendo, tá? E claro, amorosamente, os mentores foram me trazendo as respostas, né? Cada vez mais pessoas que não eram daqui, eram de outros estados, pediam regressão sem falar para que era. E quando eu ia ler com a pessoa a regressão, a pessoa ficava, meu Deus, é isso mesmo, é isso que eu passo, é isso que eu tenho, é isso que eu sinto. E então eu entendi que era apenas para mim fazer o que tinha que ser feito, sem questionar. Claro que o questionamento é uma coisa saudável, né, pessoal? É baseado nos questionamentos que a gente vai tendo o conhecimento, né? A busca do conhecimento. Então, além de fazer isso pelas pessoas, eu também trabalhei muito questões minhas, né? Hoje, então, eu já tenho mais de 200 regressões canalizadas, cada uma com um resultado incrível, umas com os resultados mais bombásticos, assim, que nem esse, né, desse senhor que eu dei o exemplo, com coisas assim físicas que incomodavam, que, nossa, mudou tudo isso, né? Outras questões mais sutis, tipo, eu tô me sentindo melhor, eu tô mais leve, eu tô diferente, tem alguma coisa que mudou, que melhorou. Então, muitas vezes o aspecto que muda, tu demora a perceber, ou quando tu percebe, tu está diferente. Então, por isso que é importante, gente, saber
o que está no teu subconsciente, o que está vibrando ali. Se é um negócio que comanda 95% da tua vida, por que é que tu não vai olhar? É contraproducente, né? É contra aí a gente mesmo. Tem outras ferramentas, tá? Tem o Renascimento, que ele é feito só presencial, que tem como acessar questões inconscientes também. Tem desenho, uma técnica maravilhosa com desenho. Por que o desenho funciona? Porque ele traz o que está no teu subconsciente e passa pelo filtro do consciente, porque é só um desenho, né? Então, o desenho também ele traz aspectos muito interessantes que a gente está passando. E no meu exemplo, tá? Eu fiz aquela regressão lá, emergi no curso, na formação e comecei a trabalhar. Várias outras questões minhas. Uma questão muito interessante que eu posso trazer como exemplo meu, né? Quando eu comecei a minha carreira de terapeuta, eu atendia em casa. Atendia na minha casa. E ia dando certo até certo ponto, né? Só que, gente, não era profissional, sabe? Não o meu trabalho, mas a situação em si de atender em casa. Eu não tinha uma sala só para isso, que eu pudesse não dizer, essa sala eu atendo aqui. Não, né? A casa pequena não tinha nem como eu fazer isso, essa separação. Então eu fiquei naquele processo. O meu racional então queria sair dessa situação, mas tinha alguma coisa do meu inconsciente que barrava. Então eu não encontrava nenhuma solução. Por mais que eu pensasse racionalmente, eu não conseguia encontrar uma solução para sair dessa situação de atender em casa. E então, numa das regressões minhas, tá? Eu acessei uma vida lá, uma existência, em que eu era uma menina que cresci num colégio interno, porque eu via coisas que não podia ver, eu ouvia coisas que não podia ouvir, né? Então, eu já fui criada lá pra, né? Tipo assim, vamos isolar isso aí. E quando eu tive idade, eu saí do colégio e fui morar sozinha. E eu morava sozinha numa casinha retirada, assim, de madeira, no meio de um campo, né? Eu tinha animais e as pessoas iam na minha casa para eu atendê-las. Alguma coisa eu fazia para as pessoas. Especificamente eu não me lembro agora. Mas eu atendia pessoas na minha casa. As pessoas iam até lá para mim fazer alguma coisa. Então a casa era aquele lugar seguro. Era essa informação que tinha vibrando no meu inconsciente. Olha só, a tua casa é um lugar seguro. As pessoas vêm aqui, tu tá segura, tu tá tranquila, tu tá em paz, né? E aí, tanto que quando eu saí da casa, eu acabei sendo morta por um padre lá e, sabe? Ou seja, reforçou aquele condicionamento. Bom, em casa tu tava segura. Quando tu sai de casa, acontece isso, né? Olha só, morreu, foi morta. E uma coisa que nós, seres humanos, temos inerente aqui dentro é o medo da morte, é o medo de morrer. Embora a gente vá e volte, né? O medo da morte é uma questão de muita gente. Olha, raros casos, tá, pessoal? Porque o nosso racional, tá? O nosso racional diz, não, tá tudo bem, eu não tenho medo de morrer. Mas aqui o nosso inconsciente, não. Eu, quando era atendida lá no centro espírita que estava fazendo quimioterapia, racionalmente eu dizia, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, quando puxavam essa minha parte do emocional e do subconsciente,
Eu chorava na mesa. Alguém captava a minha consciência e eu chorava e me estribuchava. Eu não quero morrer, eu tô com medo de morrer. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar. O que o nosso racional fala nem sempre é uma verdade. A gente cria verdades para suportar e para ir adiante. Ah, tá tudo bem. Eu esqueci isso, tá tudo certo. Aqui, muitas vezes é aqui falando. Não essa parte aqui. E lembra quem comanda a nossa vida? 95% essa aqui, tá? Então, por isso é muito importante esse trabalho. Olha o seu inconsciente. Investiga o que tá aqui. Investiga por que tu se comporta de tal maneira. Por que muitas vezes tu quer fazer alguma coisa de forma racional, porque sabe que tem que fazer, mas tem alguma coisa que trava, que te limita, que te empaca. Depois que eu fiz essa regressão, onde eu acessei essa consciência da moça lá, da mulher que morava sozinha e atendia sozinha, adivinha? Apareceu uma oportunidade de eu atender num espaço. Conversando com uma amiga, ela disse, olha só, por que tu não vai lá, conversa com a fulana, atende no espaço, assim, assim. Ah, pois é. Então eu fui lá, conversei com ela, e muito bem recepcionada, atendida, e já ganhei a chave, ó, já pode começar, já, né? A casa é tua, como diz, né? Então eu fui acolhida, com muito amor e muito respeito. E foi então quando eu consegui me posicionar mais como profissional, né? Até para divulgar. Comecei a divulgar mais, comecei a mostrar meu trabalho. Olha só, agora eu sou profissional que atendo no espaço tal, assim, assim, né? Então, essas são as mudanças que vão acontecendo. E se eu não tivesse feito essa regressão, será que eu teria ido adiante com a minha carreira de terapeuta? Talvez não, né? Então, é muito mais interferente do que a gente imagina. Isso, esses aspectos, né? E aí, o meu próximo passo, porque a vida é crescimento e evolução, né, gente? Foi abrir, então, o meu próprio espaço de atendimento, que é o Espaço Florata Mais Consciência. Eu tenho uma sócia lá, nós duas abrimos o espaço e é muito acolhedor, um ambiente bom, uma energia boa, aqui no centro de Sapiranga, Rio Grande do Sul, tá? Mas o atendimento também funciona online à distância, como o senhor lá de Cuiabá, tá, gente? Então não se limitem, não achem que é só no espaço físico, tá? O espaço físico existe para acolher e atender quem é de Sapiranga e região, tá? Mas o trabalho de investigação do inconsciente e todo esse trabalho pode ser feito de forma online, de forma à distância e de forma canalizada, como eu faço a regressão, tá? Então, pessoal, bora limpar esse medo aí e bora limpar esse inconsciente, porque ele limita, traz problemas, traz um monte de coisa que não é legal, tá? Ah, mas o inconsciente tem só meus traumas? Não, tem os seus dons também, tá? Não se preocupe. Então tem os seus dons, tem aquilo que você faz bem, que você faz melhor. Então nem tudo é só coisa ruim, tá, gente? Não é só limitação também. Ele traz também algo que te impulsiona. Pessoas, por exemplo, que cantam hoje, muito provavelmente já trazem esse dom de outras experiências. Até uma regressão que foi feita nessa semana, canalizada também. O homem hoje gosta, né, de cozinhar, então tá fazendo até formação nessa área. E descobrimos que numa das existências, ele acabou matando todo mundo da casa. Meio trágico, né, o negócio. Mas, como ele teve essa atitude, ele teve que
preparar o alimento dele. Então foi onde o primeiro contato dele com isso. De descobrir, isso, se eu faço aqui, eu misturo isso. De repente eu tenho que botar água aqui, eu tenho que tirar água daqui, eu tenho que fazer, sabe? Esse processo começou lá. Essa interação dele com o alimento, com a comida, com essa transformação. Então vocês vejam só que interessante. Não é só as coisas que te limitam, mas também coisas que te impulsionam. Por exemplo, eu já em outras vidas tive muito contato com mediunidade, com essa interação com o mundo espiritual. Também trabalhei já com hipnose. Lá atrás, quando começou esse trem, né, como diz, eu tava lá metida no meio, né? E então a gente traz também as questões positivas e os nossos dons. Então não tenha medo de olhar, não tenha medo de acessar, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, tanto dessa vida quanto das anteriores, mais a gente vai se libertando, tá? E quando eu falo libertação, pessoal, é num aspecto de tu ser você mesmo. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente é. A gente faz o que o outro quer, a gente age como o outro quer, a gente age com medo do que vão achar, do que vão falar, do que vão... Porque muitas vezes o nosso condicionamento era como o meu. Eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir, eu tenho que estar numa norma, eu tenho que estar num padrão, eu tenho que estar aqui, nessa caixa. Não tem para onde escapar, como aquela escrava não tinha como escapar. Então foi importante eu limpar isso, porque eu consegui ter atitudes que eu precisei ter na minha vida, graças a essa limpeza. Porque senão eu estaria, de repente, lá, condicionada. Lá naquela escrava. Na verdade, eu não estaria nem aqui, né, gente? Porque essa limpeza foi fundamental, inclusive, para mim passar pela etapa do câncer. Passar por ela e realmente me libertar de questões que eu precisava me libertar, tá? Então é lindo isso, quando você entende a grandeza que é o trabalho de você conhecer o seu inconsciente. De novo eu vou dizer, de várias formas. Eu não quero saber desse negócio de regressão. Então vá procurar outras ferramentas que te tragam essas informações que estão no teu inconsciente. Não te limita. Não deixe o medo boicotar a tua liberdade real de ser quem você é. Porque muitas vezes a gente não é o que a gente é. A gente é o que a gente já foi. E já foi, e já foi, e já foi, e repete. E repete, gente, e repete. Outro ponto bem legal, meu, tá? Que hoje eu vou aproveitar para trazer exemplos meus. Outro ponto bem legal foi eu fazendo um trabalho de prosperidade. Trabalho não é macumba da gente, é fazendo um trabalho de reprogramação, tá? Então, como funciona? Eu coloco a reprogramação na hora de dormir e aquilo vai entrando ao meu subconsciente. Ou ao menos deveria, tá? Já chego lá. Comecei a botar a rodar o trem lá, né? Botei a rodar lá. E eu acordava, gente, com dores horríveis embaixo do meu pé. Dos meus pés, os dois, tá? Sabe aquela dor que chega a te acordar de tão forte, né? Tem alguma coisa errada. Primeiro, busquei a causa física, né? A gente não pode descartar o físico, tá, gente? Então, nem tudo é espiritual e nem tudo é... Daqui a pouco tu andou de salto o dia inteiro. É claro que teu pé vai estar, no mínimo, cansado.
E provavelmente doendo lá a sola, tá, gente? Quem anda de salto sabe como é que é o troço. Mas não tinha. Não tinha feito nada disso. Não tinha dado salto, não tinha nada físico que explicasse isso, tá? Então, descartado o físico, aí entra na parte sem explicação, né? Só que sem explicação, gente, não existe. A explicação em algum lugar do universo está. Nem que seja lá em 1700 e alguma coisa, mas tá lá, tá? Então, eu resolvi fazer uma regressão. Investigar esse inconsciente aí. Vamos ver o que tá pegando, né? Qual é que é o entrave aí? Então, eu acessei 2 existências naquela regressão. A primeira delas, de uma moça que tinha se casado com um homem rico, muito rico, mas não era o amor da vida dela, né? Ela não gostava dele. Então, era extremamente infeliz. Não era feliz. E qual era a associação, então, que estava no meu inconsciente? Dinheiro e felicidade não combina. Não é compatível, tá? Claro que primeiro a gente tem que ser feliz, né? E o dinheiro é consequência. Mas imagina só, ela repudiava o dinheiro em todos os sentidos e dizia até várias vezes: eu não gosto de dinheiro, não gosto de dinheiro, não gosto do dinheiro dele. Então, aquilo ali vibrando, pensa, realiza, né? Aí, a outra consciência de um menino de aproximadamente 11 anos, o mais velho da família, e extremamente pobre, a ponto de não ter alimento todos os dias, tá? E a única pessoa que sabia ler na casa era o pai. Então, o pai lia a Bíblia, provavelmente, tá? Porque ele lia um livro. E ele explicava para as crianças que lá naquele vilarejo que eles enxergavam assim de longe, onde tinham as pessoas abastadas, né, ricas, iria cair uma língua de fogo do céu e matar a todos. E essa língua de fogo não ia atingir eles ali porque eles eram pobres. Legal, né? E aí, numa dessas, o menino, que era eu, né? O menino foi nesse vilarejo em busca de alimentos, porque tinha uma pessoa que sempre deixava lá, porque sabia que ele ia buscar. E ele encontrou uma moeda de ouro, gente, uma moeda de ouro grande, linda, maravilhosa, me lembro dela muito bem, até hoje. E levou para casa. Só que o pai dele encontrou nos pertences dele essa moeda. E aí o bicho pegou. Aí ele entrou num processo de expurga, né? De tirar aquele pecado do guri que tinha se pervertido, né? A respeito do dinheiro, tá? Então, ele começou com sessões de tortura. E uma das coisas que ele fez foi furar o pé, ou melhor, os pés do menino, tá? E era exatamente aquela dor que eu sentia, gente, exatamente aquela dor, tá? Então, entre outras torturas, né? E a criança acabou, obviamente, né, morrendo, e o pai ficou feliz porque agora, então, o filho ia pro céu. Então, olha só, tudo isso vibrando, essa consciência certa dessa informação que o dinheiro corrompe, que é um pecado, que é uma coisa que realmente tu vai pro inferno se tu, né, acessar isso, ter acesso a esse dinheiro, né, que seja uma moeda de ouro, que seja qualquer coisa valorosa. Então tava muito, muito forte essa consciência desse menino me interferindo,
Só que a interferência era tanta que eu sentia novamente no físico. Os meus pés doíam, os meus pés físicos de hoje doíam, gente. E era uma dor forte, forte mesmo. E após então essa regressão, as dores começaram a diminuir, até que não tenho mais dor. Então essa limpeza, esse efeito é constante. A gente vai sentindo o efeito de forma constante. Mas é constante e libertador. Libertador. Tá? Então, como funciona, né? Aqui eu fazendo a reprogramação da prosperidade. Aqui essa consciência dizendo não, tu vai pro inferno. Não entra aqui essa informação. Então eu entrava em choque e não passa. Quando eu fiz o trabalho, que eu limpei esse pedacinho aqui, esses dois já não contam mais. Ó, fica só esses 3. Então aqui já passa a informação. E aí a informação consegue entrar no teu subconsciente e fazer a reprogramação. Quanto mais eu for limpando, mais vai passando. Aí vai chegar um tempo que, bom, agora eu tô com o caminho livre para trabalhar a prosperidade. Não tem mais nada em choque aqui. Não tem mais nada travando. Antes eu tava assim, 100%. E aí com essa regressão, já passou isso aqui. E aí eu tô trabalhando outras questões também. A questão do desenho que eu falei antes é maravilhosa também porque ela traz isso. Muitas vezes a gente está dizendo aqui, do lado racional, eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero, né? Só que teve um determinado desenho que eu fiz, o elemento representava o dinheiro, o outro representava a escassez. E eu estava sentada no meu desenho, gente, olhando para a escassez, tá? Então, conscientemente, o meu consciente dizendo, sim, eu quero prosperar, eu quero melhorar, eu quero... Mas não foi a mensagem que o meu inconsciente trouxe, né? E ainda o detalhe, gente, a bonita sentada, né? Significa o quê? Eu estava fazendo tudo que eu precisava fazer? Não, tá? Então, gente, autoconhecimento é exatamente isso. É olhar e entender por que a tua vida tá assim. Aonde é que tá o fio? O que tá faltando? O que tá dominando? O que tá aqui de mensagem? Aí sim, quando eu limpo o inconsciente, passa a informação que tem que passar. Enquanto isso aqui não tá limpo, fica lá aquele choque inicial que eu tava lá no 100% chocando. Tá? Então, gente, bora olhar esse inconsciente aí. Vocês imaginem eu, se não tivesse passado por esse processo. Em mim, tá, gente? Interno. Eu fazendo regressão. Talvez, muito provavelmente, primeiro, eu não estaria bem na minha carreira como terapeuta, exercendo algo que eu tenho dom, tá? E também, muito provavelmente, eu não estaria mais aqui nesse planeta Terra. Porque as minhas questões inconscientes eram tão fortes, tão arraigadas, de que eu tinha que viver naquela caixinha ali, embora ela me fizesse muito infeliz, o câncer teria dominado e game over. Mas foi esse trabalho todo que me deu a força de passar pelo processo doloroso da doença. E quando eu falo doloroso, gente, é doloroso pra caramba.
Porque a quimioterapia, ela faz doer cada ossinho que tu tem no corpo. Cada junta. E aí eu entrei num processo alérgico ainda a ela. Pra completar, pra ficar no nível um pouquinho mais hard. Mais difícil. Desafiador, tá? Difícil não. Então, gente, percam o medo. E se tem medo, pede a canalizada que eu acesso. Não tem problema. Dói, dói. Se a pessoa quebrou o braço lá, o meu braço vai doer. De verdade. Durante o momento do acesso. Depois passa. Como se fosse um filme que eu assisti. Então aproveitem essa ferramenta também. Se tu tem realmente medo de acessar, pede a canalizada. Como aquele senhorzinho lá de Cuiabá. Faz uma regressão aí. Foi desse estilo. Tá, pessoal? Porque é importante saber o que tá aqui. Desse lado, não do racional. Porque o racional a gente vai criando camadas. Justamente para sobreviver a isso e ir adiante. Ah, perdoei. Ah, tá tudo bem. Ah, eu quero dinheiro. Aí quando vai faz o desenho sentadinha lá, olhando para a escassez. Pois é. Quer mesmo? Tá fazendo mesmo o que tem que ser feito? Ou o que é que tá te limitando aí? É lindo, gente. É lindo e libertador o resultado. E eu sou a prova disso aqui, na frente de vocês. Quem me conhece há muito tempo consegue ver até o resultado físico. Que eu rejuvenesci, galera. Rejuvenesci mesmo. As minhas fotos lá, eu até fiz um post esses tempos. A minha foto de 10, 12 anos atrás para hoje. Parece que, né? 41 era lá atrás. Quase, né? 41. Tá? Bora viver, pessoal. Bora limpar tudo que precisa limpar. Para vocês conseguirem serem vocês mesmos. Imagina se eu tivesse condicionada lá naquela escrava. Tentando agradar a todos. E se há uma coisa no mundo, gente, que não tem como fazer é isso. Agradar a todos. Tem gente que gosta do meu cabelo. Olha, compridão, volumoso, né? Preto. Tem gente que olha e diz assim, velha, né? Pra ter cabelão. Quarentona. Tem gente que olha e diz, nossa, mas o preto envelhece, por que tu não clareia? Né? Que chega uma idade que o cabelo branco vem, eu já tenho desde os 18, né? Então, não, tem que clarear agora, porque tem cabelo branco. Só que tinha um tempo que eu andava igual uma barata tonta. Se me dissessem que era feio, eu ia arrumar. Se me dissesse aqui que era feio, eu ia arrumar desse jeito e assim eu ia. Vivendo anos-luz da minha essência e da minha vontade e da minha verdade. O maior problema da humanidade é querer que o outro viva a tua verdade. Que o outro viva condicionado à tua experiência, à tua vontade. E aí muitas vezes a gente subjuga o outro. Subjuga um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Tem que ser assim. Assim é o certo. Bah! Bah! Né? Gente, não. É o teu certo. É o teu certo sim. Até um conselho a gente deve cuidar muito quando vai dar para uma pessoa. Porque tu pode ferrar com a vida dela. Ferrar com as experiências da vida dela.
E se for o errando, a melhor forma da pessoa aprender? Aí tu vai impedir aquele erro. E aí vem um muito pior, com um dano muito maior. Então a gente deve ter muito cuidado. Se conhecer, se olhar. E quando a gente tem algo para falar, duas coisas. Ou você fala para você na frente do espelho, ou você fala para um profissional que trabalha nessa área. Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Tá? Porque quando tu vai trazer o teu problema para outras pessoas, elas vão te trazer soluções baseadas nas crenças dela, nas vivências e experiências dela, que muitas vezes não cabem a você. É por isso que a minha linha terapêutica, ela abrange uma amplitude. Não é porque eu não sei o que fazer. Eu fiz curso disso, eu fiz curso daquilo, eu fiz curso daquele outro. Não. É justamente porque eu gosto de pegar o ser em todas as veias que pode ser. Lembra que eu falei lá no início? Primeiro, a gente tem que descartar a parte física. Ela existe. Nós somos aqui da terceira dimensão, carne e osso. Então, sim, as condições físicas existem. Eu tô com dor no pé porque andei de salto. Descartado a parte física, a gente tem que ir para a parte espiritual. Que existe, interfere, muito mais do que se imagina. Mas também é outro tabu, né? Não, nem vamos falar disso. Mas em outro ShimaCast eu vou falar. Tirando a parte espiritual, vamos para a parte inconsciente. Vamos para que parte inconsciente? Até lá na barriga da mãe. Até na concepção. Vamos ver o que o teu inconsciente gravou em relação a isso. Eu fui até lá e não sei, ainda não é a resposta. Bom, então a gente vai para vidas anteriores. E assim a gente vai indo. Não tem como colocar todo mundo numa caixinha. É isso. É aquilo. É isso porque é isso. Não. Às vezes as variáveis que estão por trás é muito maior. É algo muito maior. Às vezes é uma interferência espiritual lá de outra vida. Não é de agora. Às vezes é uma interferência espiritual ou mental de agora. De alguém que não vai muito com a tua cara, por exemplo. E isso existe, gente. Existe e afeta. E afeta mais por quê? Porque a gente baixa o padrão. E fica aqui, Estou aqui, a gente diz para os obsessores. Estou aqui. E é muito fácil a gente baixar o padrão. Muito fácil mesmo. Povo lindo, espero que vocês tenham gostado do meu ShimaCast, tá? Vai ter mais toda semana. Vou deixar a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Quem quiser comentar aqui embaixo também, né? Eu vou fazer a distribuição desse vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, não sei por qual canal você vai estar me assistindo agora. Então, pode deixar nos comentários aqui também, tá? Alguma dúvida que você tenha a respeito desse vídeo ou alguma outra dúvida a respeito de um outro tema que você tenha e que gostaria que eu trouxesse aqui no ShimaCast semanal, tá, pessoal? Então, se gostou desse vídeo, curte aí, compartilha se você acha importante esse conteúdo para alguma pessoa, tá? E principalmente, gente, a mudança é interna. É primeiro eu.
Muitas vezes a gente fica assim, olha só, meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar, minha filha, minha mãe, meu chefe, meu vizinho, todo mundo. Será? Às vezes é só a gente mudar a nossa percepção em relação ao outro, a nossa projeção em relação ao outro. Beijos, beijos, beijos. Espero que tenham gostado e gostado. Olha a concordância aí. Gratidão a todos que assistiram até agora. Fiquem com Deus. E o meu lema, antes que eu me esqueça, a tendência é só melhorar.